Nesse vídeo eu vim contar para vocês como promocionar em histologia e embriologia, juntamente com a minha amiga Duda, que está aqui ao meu lado. Ela também faz medicina lá em La Plata e vem contar aqui pra gente um pouquinho porque, afinal, ela promocionou, gente, em histologia e embriologia e nada melhor que ela mesma para contar aqui o que ela fez, né, a organização dela dos estudos, tudinho pra gente. Se apresenta mais um pouquinho pra gente, Duda. Eu sou a Duda, mais conhecida como Mari, na Argentina. Eu e a Pepe, nós nos conhecemos no ensino fundamental, no ensino médio, em Contagem. E por uma coincidência de um amigo nosso em comum, a gente se reencontrou em La Plata. E estamos aí até hoje, se Deus quiser manter essa amizade. A gente, por uma outra coincidência, também acabou ficando nas mesmas cátedras e nas mesmas salas de aula. Então a gente estudou juntas e teve essa oportunidade de ter um amigo ali do lado, podendo estudar e repassar, o que ajuda muito. E eu tenho 23 anos e estou indo agora para o segundo ano de medicina na Unicamp. Bom, gente, só dando um agradecimento especial aqui ao Leandro, né, que é o amigo da Duda, que fez nos aproximarmos de novo e graças a Deus, a gente fala que tudo foi obra de Deus, assim, né, nossa caminhada aí no primeiro ano. E uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, o quão importante é ter amigos ao seu lado lá na Argentina. Como a gente sempre vê, né, é um dando apoio pro outro, a gente precisa ter uma rede de apoio, né, e a gente viu que como foi essencial, né, a amizade que a gente tem lá na Argentina e em extensão aqui no Brasil, né, como nós estamos aqui agora, gravando aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, eu vou fazendo umas perguntinhas aqui pra Duda. Algumas perguntas vocês já me perguntaram, outras eu formulei. E aí a gente vai respondendo e vai tirando a dúvida de vocês aí ao longo do vídeo. Bom, a primeira pergunta que a gente colocou aqui pra vocês é: como funciona a cátedra de histologia e embriologia? Tipo assim, tem o teórico, né? Primeiro, a gente não teve aulas práticas no primeiro ano, né? Infelizmente. Não sei se o segundo ano vai esse provavelmente, ano. porque vai ser presencial, né? Provavelmente, então você que está chegando aí, pode haver alguma mudança, então estejam atentos, né, aos meios de comunicação, porque a gente tem que correr atrás da informação, né, Duda? Ficar ligado no Instagram da Cátedra de Histologia, porque eles postam tudo lá, tudo que você precisa saber, eles vão estar postando lá. Fala um pouco pra gente, como é que eram as aulas, assim, era histologia primeiro, como é que era? Sim, no nosso caso, que foi virtual, primeiro a gente tinha uma aula online, que era com o professor. Normalmente eles dividiam em tipo 2 semanas de histologia e 1 semana em embriologia. Em embriologia tivemos muito menos aulas, tanto que eles não terminaram de dar cursada. Nós não tivemos aulas de alguns temas que são importantes e que eles cobraram no final, mas que eles não deram aula pra gente. Então você também tem que correr atrás disso. E eles também disponibilizavam vídeos no YouTube já gravados da cátedra, que inclusive tem lá já, só que são vídeos muito extensos, mas que tem realmente toda a matéria que eles dão na sala de aula tá ali no vídeo. E também tem as autoavaliações que eles dão e, assim, é um requisito para você promocionar, porque para você promocionar, se eu não me engano, você tem que acertar 70% das autoavaliações. 70 ou 80%, né? Era uma coisa assim. Bem alto. E assim, mas querendo ou não, como você faz em casa, você consegue consultar, apesar de ter um tempo, porque tinha tempo pra você responder as questões, só que muita gente mandava também, tipo, no grupo de WhatsApp, o PDF dela antes, como que tudo mais, então era mais tranquilo. Mas tinha muita gente que dava essa bobeira de perder, tem pessoas que não levam a sério as autoavaliações ou esquecem de fazer, e é assim, um requisito pra você promocionar. E promocionar não é uma coisa impossível, como muita gente pensa. Sim, exatamente. Eu conheci muitas pessoas que, tipo assim, tiraram mais que 7 nas provas, Mas não puderam promocionar Sim. porque não fizeram autoavaliação, entendeu? Então, perde por bobeira, gente. Então, não deem essa mancada. Porque, como eu sempre falo, e a gente tá reiterando, eu vou falar isso aqui o tempo inteiro, que é possível sim promocionar se você já tiver esses pensamentos desde o início da cursada de vocês. E assim, essa questão de embriologia, né, eles vão ver muito mais no segundo semestre, que é quando começa mesmo a ter histologia e embriologia juntos, né, que é a questão dos aparatos. E aí é tudo numa mesma aula, eles já dão os dois juntos de uma vez. Aí às vezes, tipo assim, a gente tem 1h30 de aula, né, e aí eles começam dando histologia e aí o
tem fim final que acabava a aula Que sobra, eles dão embryo. Mas e tem vezes que nem dá embryo, né? Eles só falam assim, estuda aí e pronto. dependia muito do professor que estava dando a nossa aula ali. Que não é o mesmo professor, né? Só falando aqui pro pessoal que não entendeu. É que nas nossas aulas, né, no ano que a gente fez, cada semana era um professor diferente. Então tinha professor que era bom, né, pra dar as aulas, que acabava rapidão, conseguia dar os 2 temas, mas tinha professor que infelizmente não dá. Na verdade, a gente começou com professores fixos. Aí depois depois da primeira parcial, como teve muita gente que reprovou, eles juntaram as cátedras. Então, por exemplo, a Pepe era da cátedra 4 e eu era da cátedra 3. Aí as nossas cátedras na aula ficaram juntas, porque não tinha mais tanta gente, e aí os professores dela e os meus ficaram sendo os mesmos. Bora para a próxima pergunta. Não tem aula de citologia, já que a matéria se chama Cito, Histo e Embrio, né? E a gente só fala Histo e Embrio, basicamente. A gente não teve aula de citologia. Não tivemos. Uma coisa ou outra eles citam, né, de algumas coisas que é de citologia, mas é basicamente histologia e embriologia. Terceira pergunta. Como são dados os conteúdos? Quais foram os assuntos do primeiro semestre e como você estudou eles para a primeira parcial? Que basicamente, né, os assuntos do primeiro semestre foi técnicas histológicas e tecidos, né? E, assim, a verdade é que eu não esperava promocionar. Porque eu cheguei na Argentina e tinha muita gente falando, promocionar é impossível, ninguém consegue. Então, assim, eu não esperava promocionar, realmente. Mas, quando eu comecei a estudar, eu comprei um curso, que era um dos mais famosos que tinham lá. Só que eu não achei que eu estava aprendendo de verdade, porque o conteúdo estava muito superficial e assim, eu não estava gostando. Então eu comecei a estudar meio que por conta própria. Eu comecei a ler o Ross, que é o livro de histologia. Comecei a ver o livro de embriologia, que é o Langman, de embriologia médica. E estudei a partir do quadernicho que a cátedra disponibiliza. Inclusive no site da Remediar tem um link que tá o quadernicho completo até o último tempo. E assim, o quadernicho pra mim foi essencial pra eu conseguir promocionar, porque nele tem perguntas que, assim, não são as perguntas que vão estar lá na prova, mas são perguntas que te ajudam a entender o tema. E ele te dá, assim, tudo que você precisa saber. Exatamente. Não posso falar tudo, mas quase tudo que tinha na prova, que era um tema de prova, estava explicado no quadernicho, ou ao menos citado lá. Então, tudo que você vê no quadernicho é importante você saber e pesquisar mais a fundo se lá não estiver completo. Principalmente os quadros que tem lá. Lá tem muitos quadros organizadinhos assim, explicando cada coisinha. E esses quadros, eles quase sempre caem nas questões. E assim, eu acho que é mais isso, sabe? Você correr atrás mesmo e não se prender no que os outros estudantes disponibilizam. Porque assim, esses cursos ajudam muito. Eles salvam a gente de verdade pra quem tá começando, que é a primeira vez que você tá vendo aquilo. Só que você não pode se prender só naquilo, porque as cátedras normalmente aprofundam mais. Então você tem que ter o livro ali do lado do curso que você está fazendo para você chegar preparada na prova. E assim, as parciais, né, que são choice, que são múltipla escolha, são mais objetivas. Então eles pegam um detalhe. E esses detalhes que a Duda falou, né, que tá nos quadernichos, que é a guia, que eu costumo falar aqui com vocês também, tá tudo lá, principalmente nesses quadros. Então, se a gente prestar atenção nesses quadros, bem provável que o que tá lá no quadro vai cair numa questão fechada, entendeu? Por isso que é importante, muito importante estudar pelas guias. Ela é um resumo do resumo, né, das aulas. Então, tipo assim, também não é só pegar a guia e acabou, né? Não é só a guia também. Não é só a guia, não é só o curso e também não é só o livro, porque também eles não vão dar tudo que tá no livro, né? Tem que saber absorver. E tem a questão também de que as parciais choice são muito parecidas, repetem muitas questões e tem questões que é o mesmo raciocínio que você tem que ter. Então, você pegar pra fazer questões antigas ajuda muito, muito mesmo. Igual, quando chegava as últimas semanas de prova, eu ficava só fazendo questão. Eu já tinha conseguido rever todas as matérias, porque eu faço resumo. Eu assisto a aula, faço um resumo com as minhas palavras daquilo que eu assisti, daquilo que eu vi também no livro, coloco tudo ali. E aí, 2 semanas antes da prova, mais ou menos, eu começo a reler aquilo que eu escrevi pra eu relembrar o conteúdo. Aí, na última semana, eu já terminei de ver esse meu resumo e aí eu fico só por conta de fazer questões. Aí eu fico fazendo questões e isso ajuda muito, porque tem muitas questões que são parecidas na prova. E aí você já ganha uns pontos aí, né? Com certeza. E aí, só encaixando com a quarta pergunta, que agora a diferença é só como foi, né, o seu preparo de estudo para os conteúdos do segundo semestre, que aí já juntou um pouquinho mais de embriologia, né, porque no caso foi os aparatos, mais embriologia, os dois juntos. Teve alguma mudança do seu método de estudos ou foi a mesma coisa?
teve uma mudança, porque eu cancelei, né, aquele primeiro curso que eu tinha adquirido e que não me ajudou. Aí eu comecei a fazer um outro curso, que foi o curso do Tom. E assim, a histologia do Tom era basicamente o que estava no quadernilho. Então isso assim, me deu uma segurança muito maior daquilo que ele estava passando. Porque eu via que era realmente o que a cátedra ia me cobrar. Eu continuei, né, com o quadernilho sempre. Quadernilho é vida, pra quem tá fazendo histologia. Imprimam, Imprimam e ficam com ele. Eu também comecei em embriologia, eu tinha muita dificuldade nos corpos, porque na mesma hora que passava lá, depois da gastrulação, começava aqueles cortes mais estranhos e tal, e cada hora eu tava numa parte do corpo e eu tava totalmente perdida. Aí eu achei um vídeo no YouTube que ele é tipo super curtinho, é um canal que é do Dr. Franco Kelly, e tem vídeo tipo assim, de 10 minutinhos, 11 minutinhos, que ele mostrava imagens de como o corte era feito e explicava cada coisa daquilo. E isso me ajudou muito na choice do segundo semestre para a segunda parcial, porque tinha muita coisa que ele explicava e era o que caía nas questões. Então assim, eu recomendo assistir esses vídeos enquanto você está estudando aquele tema, porque ajuda na visualização. A entender, né? Tipo assim, não... É tipo um clique que dá, assim, virar uma você chave. entende o que você tá vendo. Porque eu falo assim também, que quando a gente estuda a teoria e consegue visualizar através de uma animação, de um desenho, fica muito mais claro, né? Eu acho que é isso que você quis dizer também. Porque eu lembro que quando a gente estudou junta, né? E eu lembro exatamente de eu ver nesses vídeos pra embriologia. Porque vai chegar, gente, vocês vão ver a primeira semana de Zarojo, vocês vão ver a teoria, vocês vão ficar assim, que isso? Não tô entendendo. E quando vocês veem uma imagem, um desenho, faz todo um sentido, né? E desenhar também é importante, como todas as matérias, como anatomia, histologia e principalmente embriologia. Você desenhar cada fase, você saber desenhar cada fase, cada processo que está ocorrendo é muito importante, e eles também podem te cobrar no final, né? Sim, pra você também desenhar aí. Podem pedir pra desenhar qualquer coisa. Às vezes também eles nem pedem, mas só de você desenhar já conta bastante ponto pra você também. Já te dá um mérito ali. A próxima pergunta: como você estudou pra embriologia, no caso agora em específico? Tá, embriologia eu estudei mais sozinha mesmo, porque, não sei, pra mim foi mais fácil estudar a parte do guia, que é o quadernilho de embriologia, assim, perfeito. Eu acho que tá até mais contextualizado do que o de histologia, que tem mais textos, né, que explica realmente o que ele está falando. Histologia é mais jogado, assim, as coisas. Agora, embrio tá bem explicado. E as imagens são perfeitas. Sim, as imagens são ótimas. E também por esse vídeo, Dr. Kelly, e pelo livro Embriologia Médica, que é do Langman, que ele é ótimo. Eu gostei bastante. É bem resumido, assim, cada fase, cada semana, e eu acho isso bacana, sabe? Você entender cada coisa. Eu, particularmente, gosto mais do Gomes Dá, mas tem gente que gosta muito do Langman. Os dois é a mesma coisa, eu acho que é a forma de explicar que muda, mas aí vai de cada pessoa também. O Langman, eu acho que ele é um pouco mais novo e as imagens dele também são melhores. Identificarem a diferença. E como foi a sua organização para estudar histologia e embriologia juntas? Já que numa mesma semana pode ser que você tenha que ver ali os dois temas juntos numa mesma aula. Então, eu acho que isso é questão de cada um, né? Cada um tem o seu tempo, tem sua maneira de se organizar. Como eu moro sozinha, eu tinha um tempo bem suave, eu não tenho que trabalhar, né? Então é mais tranquilo ainda pra me organizar. Eu estudava normalmente histologia, assim que eu estudava antes, uma semana antes de ter a aula, eu estudava, e eu gostava de estudar isso e embrio junto. Assim, hoje eu vou ver histologia, amanhã eu vejo embrio. Principalmente quando as matérias batem, assim, uma complementa o que tá mostrando na outra, eu gosto de fazer isso porque eu acho que eu entendo melhor quando as coisas são assim. E assim, como que era a sua rotina de estudos, então, pra estudar isto, com embrio, com bio, com anato, como é que era? Eu era ser um planejamento pessoal, né? Cada um tem que ter o seu, fazer de acordo com o que você é. Eu sempre gostei de acordar cedo. Tinha dia que eu acordava, tipo, 4 horas da manhã, começava a estudar, quando eu tava de manhã assim, eu gostava de começar com temas que eram teóricos. Por exemplo, eu começava com biologia ou histologia. Porque era coisa teórica. E eu sempre gostei muito de escrever. Então, assim, tudo que eu via, eu saía escrevendo, porque eu aprendo dessa forma. E aí, quando ia mais ou menos pela tarde, assim, depois do almoço, eu gostava de estudar anato, porque a anato eu gostava de estudar falando. Falei muito em anato, eu gostava de participar das aulas, da cátedra, então, anato pra mim era oral. E oral, assim, eu tava mais animada na parte da tarde, na da manhã. Aí eu fazia desse jeito. E aí, mas eu sempre dormi cedo, né? Por isso que eu acordava cedo. Quando era umas 8 horas, eu já tava dormindo já. Porque, né,
tem que dormir, é importante. Gente, durmam, porque é no sono que a gente vai absorvendo, né, o conhecimento, e quando também não adianta estudar cansado, né? Eu também sou time madruga, mas cada um tem o seu jeito de estudar. Eu falo que a gente tem que testar vários métodos de estudo até encontrar o nosso método de estudo. Vejam, né, sigam a nossa experiência, peguem esses relatos, mas vão adaptando a rotina de vocês também. Uma outra coisa super importante, se deve levar a sério as autoavaliações para promocionar. Sim, com certeza. Primeiro, como a gente já falou, é um requisito para você promocionar. E segundo, que tem muitas questões que vão cair na prova de Choice que são muito parecidas com as autoavaliações. Assim, a primeira parcial não teve muitas questões, pelo menos na minha prova, que bateram com a autoavaliação. Mas na segunda parcial teve muita questão que estava ali no mesmo raciocínio, às vezes não igual, mas com o mesmo pensamento, ou que, assim, dava para você responder se você já tivesse visto a autoavaliação. Então é muito legal você fazer elas e estudar por elas também, antes da prova, refazer aquelas questões, principalmente as que você errou, e relembrar se você acertou, porque às vezes a gente acerta na cagada também e nem revê, mas tem que saber tudo que tá ali. Eu lembro que as primeiras autoavaliações eram muito difíceis. A gente falava que era tipo assim um filtro, que não era pra ninguém passar na autoavaliação. Era coisa que não tinha nem nos livros. Nem no livro. Eu lembro que teve uma questão lá que era tipo uma porcentagem de uma coisinha mínima que do álcool. Não lembro. Eu lembro de uma questão mas do álcool. Eu lembro que era uma coisa de porcentagem. E eu lembro que assim, eu li quase o rosa inteiro tentando achar essa questão e eu não achei, porque não sei de onde eles tiraram aquilo, porque a cátedra também tem disso, de do nada surge uns trem. Eles pedem pra gente. Então, assim, consultem o livro com um colega no WhatsApp, mas não percam a oportunidade de tirar a quantidade de lá, né? É suficiente, que é de 70% a 80% para promocionar. Sim. Porque não é impossível. Não é impossível. Já falamos aqui e estamos reiterando. A promoção é uma coisa muito subestimada, principalmente pelos brasileiros que estão chegando. Quando a gente chegou, eu lembro que a gente falou assim, se a gente tirar 4 já tá ótimo. A gente falava isso. Eu falava isso. Eu falava assim, não, se eu tirar 4 tá bom. Mas é claro que eu sempre cobiçava mais. Mas assim, não era uma coisa que eu esperava, porque o povo botava muito medo na gente. E a gente chegava lá achando que o nível era muito alto. Mas achava que era mais. Muito mais. Aí, tipo, você fica com medo, você já vai pra prova com um pensamento negativo. E isso não é uma coisa boa. Você tem que chegar lá com confiança, sabendo que você estudou, que o que você sabe vai estar lá. Então, assim, é só ter calma e acreditar, porque não é impossível, é muito possível. Você só precisa, sim, se esforçar um pouquinho que dá certo. E assim, gente, só a última pergunta aqui, mas não a menos importante, assim, a mais importante, na verdade, é o que você acha, Dudu, o segredo pra quem tá vendo esse vídeo? O que a pessoa tem que fazer pra promocionar? Questão antiga. Assim, é a chave pra promocionar, é você fazer questão antiga. Eu peguei muitas questões do Fila, que é um site que tem, que você coloca lá parciais, histologia, e vai te aparecer um tanto de todos os anos. Então, assim, peguem essas questões, refaçam, façam todas que vocês puderem. Se quiser, já comece. Não falo já começar a fazer, porque você precisa ver o conteúdo, né? Mas assim que você acabar de ver o conteúdo, ou estiver ali no último módulo, já começa a pegar e vai fazendo. Porque também não adianta você fazer um dia antes da prova, né? Você tem que fazer uma semana antes, mais ou menos. Se você tiver dúvida, vai escrevendo em post-it, vai colocando a pergunta e atrás da resposta e vai tentando saber aquilo ali, porque vai ter na prova, com certeza. E só reiterando, gente, uma coisa que a Duda falou lá no início do vídeo, é isso, tipo assim, vocês vejam o conteúdo primeiro, igual a gente fazia isso, ver o conteúdo primeiro, e aí na última semana, basicamente, era só questão, entendeu? Sim. Isso de imprimir mesmo, ou pegar pelo PDF no computador, escrever a pergunta e atrás a resposta, isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Eu acho que a questão é a base para você saber o que você sabe e o que você não sabe. E vai ser o resultado na sua prova. Você consegue ter ali antes da prova, ver quanto que você está acertando, o que você está errando. Então, assim, você consegue tirar uma base e chegar lá na prova e estar mais preparada ainda. Eu lembro que eu ficava meio assim, perdida, que eu estudava e ficava assim pensando, meu Deus, tô estudando isso aqui, mas como é que eles vão cobrar? Aí eu ia para as questões e via, nossa, é totalmente diferente do que eu imaginava. Então, assim, ver também as questões antigas é para te dar um norte melhor
do que vai cair ali na prova e para vocês entenderem como que eles querem que você saiba ali na hora de fazer a prova. E é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Duda, acrescentar algo? Eu acho que, assim, a gente já falou muita coisa. Eu acho que se você pega tudo isso que a gente falou e coloca em prática, você vai ter, assim, uma chance muito alta de conseguir a sua promoção e ficar livre da final, que é, assim, uma coisa muito boa, né? Sim, igual, né? A Duda, ela promocionou em setembro e no final do ano ela tinha menos tempo pra fazer, entendeu? Graças a Deus. Em outubro eu já tava de férias. Em outubro ela já tá de férias, hein? Tá vendo? Então depende muito de como a gente organiza os nossos estudos. Então, tipo assim, é possível promocionar sim, é possível fazer as finais no mesmo ano, né? Isso é uma coisa que a gente não ouvia, que a gente tentou e fez dar certo. A gente sempre viu todo mundo falando, vamos deixar a final pro ano que vem, porque é muito difícil. Mas eu, por exemplo, no meu caso, eu só tinha 2 finais para fazer, que era de biologia e de anato, mas eu fiz as 2 na mesma semana e no começo de novembro eu já tava de férias. Eu acho que a gente parar um pouco de ficar ouvindo as coisas ruins que todo mundo fica falando e acreditar em si mesmo. Porque nada é impossível se você se esforça e se dedica de verdade. Exatamente. Então, fica essa reflexão aí pra vocês. Eu sempre falo, trouxe aqui a Duda pra falar isso também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixem um like, compartilha com um amigo pra ele promocionar também, né? E deixem aqui nos comentários, né, Duda? Se forem promocionando. Se a dica ajudou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.